Você sente como se as coisas não dessem certo para você? Você já se sentiu desanimado, injustiçado, cansado da vida que você leva? Você trabalha, 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 mas parece que nunca sai do lugar, que nunca vai conseguir aquilo que você quer, que nunca vai conseguir realizar os seus sonhos. Você se sente de repente ansioso para você conseguir poder ter aquelas coisas que você gostaria, aquelas coisas que você tem vontade? Se você já sentiu alguma dessas coisas, presta atenção nesse vídeo, que eu vou explicar de graça qual é o motivo pelo qual isso está acontecendo com você. Talvez você ainda não saiba, mas a lição mais importante quando a gente quer melhorar a nossa condição de vida é aprender justamente a mudar a nossa mentalidade, a mudar os nossos padrões de pensamento e de comportamento. Porque se você ainda não teve os resultados que você gostaria de ter, saiba que continuar pensando e continuar se comportando exatamente do jeito que você pensa e se comporta hoje, vai continuar te levando sempre a ter os mesmos resultados, né? E se você continua aqui assistindo esse vídeo, muito provavelmente é porque você não está satisfeito com os teus resultados, com aqueles resultados que você conseguiu ter até agora. Isso significa que os teus resultados não te levaram ao lugar que você quer chegar. Mas nesse vídeo você vai entender o motivo pelo qual a sua condição de vida ainda não mudou. E por que é que os seus resultados ainda não te levaram a conseguir aquilo que você tanto deseja. Talvez, nesse momento, provavelmente você deve estar aí pensando assim: cara, mas quem que é esse cara aí do vídeo? Por que que eu deveria estar prestando atenção nele? Quem que é esse cara, né? Por que que eu tenho que ouvir o que ele está falando? Olá, o meu nome é Rafael Rueda Milman. Eu tenho várias graduações, pós-graduações, mas provavelmente você não está interessado em mim e muito menos no meu currículo, porque isso não vai mudar em nada a sua vida. Agora, tem coisa que muda a sua vida. Então, o que me credencia de verdade para fazer esse vídeo, para poder te ensinar aqui nesse vídeo, para ensinar aquilo que você precisa fazer para mudar a sua condição de vida, são justamente os meus resultados. Porque aquilo que interessa mesmo na vida real, aquilo que interessa mesmo pra gente, não é o conhecimento que não resolve o teu problema, mas sim aquele conhecimento que é útil, aquele conhecimento que transforma a nossa vida. Então eu vou te contar nesse vídeo o que você precisa fazer para sua vida finalmente começar a andar para frente e para você finalmente conseguir mudar a sua condição de vida, assim como eu mudei a minha. E antes de continuar, né, antes de manter esse vídeo aqui falando com você, eu preciso te dizer o seguinte, que eu só ensino para os outros aquilo que eu realmente vivencio, aquilo que eu experimento. E eu só ensino para os outros aquilo que eu tenho a mais absoluta certeza que dá certo. Então eu posso garantir para você, por experiência própria, que o que enriquece de verdade é muito mais uma questão de mentalidade, uma questão emocional, né, do que necessariamente financeira. Eu garanto que não é o quanto a pessoa ganha mensalmente que resolve. Justamente por isso é que a maioria dos ganhadores de loteria, dos vencedores de algum tipo de prêmio milionário, né, um Big Brother, por exemplo, ou pessoas que receberam heranças, ou seja, pessoas que por alguma sorte do destino acabaram ficando ricas, a maioria delas, mais cedo ou mais tarde, volta para a classe média ou vem até para a pobreza. Por quê? Porque elas não têm o padrão mental, elas não têm a mentalidade adequada, ou como se fala na PNL, que eu estudo bastante, elas não têm um mindset adequado para poder manter essa riqueza. E elas não sabem exatamente como é que o dinheiro funciona, como é que elas fazem para manter e multiplicar esse dinheiro. Eu não tive família rica, eu não tive a sorte de receber um prêmio de loteria, eu não recebi nenhuma herança, não assaltei nenhum banco, né? Também nunca tive nenhum dom, nenhuma genialidade que fosse assim fora do comum, né? Que me diferenciasse das outras pessoas. Eu era assim como qualquer outra pessoa. Eu comecei a minha vida profissional aos 16 anos de idade como estagiário, ganhando o que a gente chamava de bolsa auxílio, que na época era mais ou menos uns R$100, mal pagava o meu transporte. E eu tô te contando isso por quê? Porque hoje eu tenho 46 anos de idade
e agora eu já consegui conquistar a minha liberdade, né? A minha independência financeira. Ou seja, aquilo que eu ganho, né? Isso significa o quê? Que aquilo que eu ganho de renda, aquilo que eu ganho mensalmente, sem precisar trabalhar, já me permite morar onde eu quiser, já me permite trabalhar com o que eu quiser, né? Continuar tendo sempre esse mesmo padrão de vida, um bom padrão de vida. Então, se eu conseguir, se eu que sou uma pessoa comum, conseguir, isso significa que você também pode conseguir. E a questão é que para ter mais prosperidade, mais abundância, mais riqueza, para você conseguir mudar a sua condição de vida, para você conseguir finalmente enriquecer, você não começa aprendendo finanças. Eu sinto lhe informar, mas não é esse o caminho. Primeiro você precisa aprender a dominar a sua mente. E isso pouca gente te explica, muito pouca gente te ensina como é que você deve fazer. Mas você pode começar a aprender aqui de graça, agora mesmo. Você sabia que a forma como a sua mente encara o mundo pode influenciar todos os seus resultados, os resultados das suas finanças? Por isso, vale a pena conhecer, vale a pena desenvolver na sua vida o que a gente chama de mindset da riqueza. Mas para isso é importante dar um passo para trás e conhecer primeiramente o conceito de mindset e os motivos que levaram, né, essa proposta a ser aplicada em tantos segmentos, como nos negócios, nos estudos, nas carreiras, enfim, na vida pessoal e profissional de muitas pessoas. Paralelamente, é hora de identificar no seu estilo de vida sinais que mostrem como é que a sua mentalidade está se posicionando diante dos novos desafios que de repente surgem aí no seu dia a dia. Ok? Então, talvez seja o momento certo para você aplicar agora o mindset da riqueza, em busca de conseguir novos desafios e novos resultados. E eu garanto para você que a prosperidade está completamente ligada com a mentalidade. Ah, Rafael, mas explica melhor o que é esse tal de mindset. Basicamente, mindset é mentalidade, que define os seus padrões de pensamento. Na educação, nos negócios, na forma como você cuida do seu corpo, na gestão do tempo, na gestão dos relacionamentos, na gestão das suas emoções. E justamente os seus padrões de pensamento são que definem os seus padrões de comportamento. E é o comportamento que você tem no dia a dia que vai gerar todos os seus resultados. E o termo mindset está cada dia mais presente, tanto nas mentorias, consultorias, palestras, nos estudos em geral, né, com o objetivo de levar cada vez mais conhecimento e cada vez mais mudança para a vida das pessoas. Então, antes de falar sobre o mindset da riqueza especificamente, deixa eu te contar um pouco mais sobre esse conceito, né, que foi popularizado graças aos esforços de uma doutora, de uma estudiosa, que é PhD em psicologia pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e ela é chamada Carol Dweck. Aliás, foi com base tanto no livro dela, né, que é o Mindset, a nova psicologia do sucesso, quanto nas palestras que ela dá, as palestras feitas por ela, que muito desse conhecimento passou a ser difundido, né, e passou a ser levado para cada vez mais pessoas, fazendo com que também outros especialistas se interessassem pelo assunto, pudessem estudar a respeito, pudessem contribuir, possibilitando que fossem realizados efetivamente cada vez mais estudos sobre esse assunto. Então, nesse contexto, é possível definir mindset como um modelo mental, tá? Ou seja, a forma como os pensamentos, as crenças e os valores podem direcionar uma pessoa, né, e o rumo dessa pessoa por toda uma vida. A forma como os pensamentos, as crenças, os valores podem direcionar a sua trajetória pessoal, comportamental, intelectual, profissional e financeira. E justamente por isso é importante compreender o processo, como isso acontece e as características de cada mindset. Basicamente, é importante você ter o pleno conhecimento dessas características, porque pode ser uma ferramenta construtiva para você buscar melhoria, né, para o seu aperfeiçoamento. Então, quem tem o interesse, de repente, até em buscar mais, né, em buscar esse conhecimento para ter novos horizontes, passa a ser adepto do mindset, do que a gente chama mindset de crescimento,
Já quem encara aquele modelo mental como uma coisa imutável, né? Tipo, a pessoa nasceu assim, vai continuar assim, não dá para mudar, não dá para ter uma transição. Ela significa que ela tem características do que a gente chama de mindset fixo, que pode ser até algo negativo para uma eventual necessidade de mudança, né, na trajetória da pessoa. Enfim, eu tenho um outro canal que eu mantenho aqui no YouTube chamado Seja Brilhante. Se você ainda não conhece, vale a pena dar uma olhada. Lá você vai poder assistir vários vídeos que trazem informações importantes, informações esclarecedoras sobre o mindset. E eu prometo que eu vou deixar o link de alguns desses vídeos aqui na descrição, ok? Mas agora que você já sabe um pouco melhor o que significa mindset, bom, então agora chegou a hora onde a gente já pode falar especificamente sobre o mindset da riqueza. Quais são as características de um mindset da riqueza? Primeiro, é importante você compreender quais são as características justamente do contrário. Ou seja, quais são as características de uma posição antagônica, né? Quais seriam as características de um mindset de pobreza, né? De uma pessoa escassa, né? Da escassez. Então, nesse caso, significa uma mentalidade que é mais focada na negatividade, na inferioridade. Se a gente comparar os modelos mentais, o mindset da pobreza é aquele que sempre está mais voltado à estagnação, que quer ficar parado, que está acomodado, não gosta de mudança, né? Não suporta correr risco, está sempre com medo, não quer fazer mudança, não gosta de incerteza. Então as pessoas com o mindset da pobreza, elas estão muito mais focadas em não perder do que em ganhar. Então elas não saem do lugar. Enquanto as pessoas com o mindset da riqueza são aquelas que se dispõem a correr riscos. Elas se dispõem a fazer mudanças, a enfrentar o medo, a enfrentar as incertezas, sempre com otimismo, sempre acreditando. Ah, Rafael, mas e se eu identificar aqui que eu tenho o mindset da pobreza, o que é que eu faço? Bom, nesse caso, você vai precisar reprogramar o seu mindset. Eu ensino isso no outro canal. Mas é que você precisa, na verdade, ressignificar a sua mentalidade para você mudar a sua forma de pensar. Então, se você está atento a tudo que eu falei até agora, repare que eu não falei nada sobre bens materiais, porque, afinal de contas, ter um carrão, ter roupas caras, né, de grife, ostentar bens materiais, isso não garante que a pessoa tenha o mindset da riqueza e nem que ela vá conquistar a riqueza. Porque parecer rico não é a mesma coisa que ser rico. Se tornar rico de verdade é uma conquista que está no âmbito da mentalidade. É preciso pensar na forma como o seu dinheiro faz, né, como ele está presente na sua vida para você poder ter objetivos claros. Funciona como se fosse uma forma de canalizar valores no seu cotidiano para você poder colher os benefícios. Sempre com o objetivo de alcançar a prosperidade e principalmente a liberdade financeira. Um exemplo clássico que diferencia o mindset da riqueza, né, e o da pobreza está no livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Quando esse autor exemplifica nas linhas gerais do livro um pouco da essência, né, do título da obra, perceba, enquanto o pai rico investe em ativos, em fundos, sociedades, participações de negócios, né, em coisas que vão gerar rendimentos futuros, o pai pobre tem as finanças que são mais voltadas para os passivos, para o consumo, para aquilo que vai gerar mais despesa, dívida. Esse é o diferencial que pode ser o ponto de melhor caracterização que define um mindset de riqueza no lugar de um de pobreza. Então, primeiro, você precisa aprender a construir a sua máquina geradora de dinheiro, né? A sua máquina de renda passiva, para depois comprar os passivos que você tanto deseja. Diante disso, a primeira coisa que você precisa aprender, se você pretende ter um mindset da riqueza, se você pretende ter prosperidade, enriquecer, é jamais se vitimizar, jamais colocar a culpa de qualquer coisa no vizinho, no governo, no filho, no chefe, no tempo. Você precisa ter uma consciência bem clara que a responsabilidade pela sua condição de vida atual diz respeito única e exclusivamente a você.
Esse é o tipo de protagonismo que é importante para você planejar os próximos passos e também para te afastar de um sintoma do mindset da pobreza, que é justamente criticar os outros, ver tudo de uma forma negativa, achar que a riqueza e o sucesso alheio é uma coisa ruim. Então entenda que o motivo pelo qual você sente coisas como isso não dá certo para mim, nada dá certo para mim, ou que às vezes você se sente desanimado, injustiçado, cansado da vida que você leva, é unicamente a sua mentalidade, os seus padrões de pensamento, né, que geram seus comportamentos. E o único jeito de mudar isso é buscando autoconhecimento, buscando inteligência emocional e reprogramando a sua mentalidade. Então deixa aqui o seu comentário, a sua sugestão, para que eu saiba se esse conteúdo foi útil para você, se você quer saber mais a respeito desse assunto. Se você quiser saber mais a respeito tanto disso, quanto de educação financeira, inteligência financeira, ou sobre como ter mais sucesso, mais prosperidade na sua vida, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, aí você vai receber as notificações para assistir os vídeos, né, cada vez que eu posto um vídeo novo. E pratique os ensinamentos.